Eterno Deus, nós te damos graças nesta manhã, Senhor, porque a Tua bondade tem alcançado os nossos corações. E é por isso que estamos de pé, Senhor. Nós podemos acordar, levantar das nossas camas, antes mesmo, Senhor, de tomar consciência deste dia, o fôlego de vida já estava em nós. E sabemos que isto acontece por Tua graça. É o Teu poder que opera em nós diariamente. Como podemos nos esquecer de Ti, Senhor, se em tudo o que vemos manifesta a glória do Senhor, e há aqueles que ainda se esquecem de Ti, mas eles estão inexcusáveis, não há desculpa alguma para qualquer que seja dos humanos, porque até mesmo aquilo que é invisível pode ser manifesto através do que vemos, ó Pai. Os céus manifestam a glória do Senhor. Como Tu és maravilhoso, ó Deus. E em pensar que muitas vezes temos dificuldade em falar contigo, ó Senhor, ajuda em nossa fraqueza, quando estamos desanimados, quando não sabemos o que falar, se a nossa adoração não parece ser de gozo e alegria, que o Senhor acenda aquela chama em nós, para juntos e de forma individual, podermos adorar com todo o fôlego que está em nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Este dia nós consagramos a Ti. A semana que está começando, nós consagramos a Ti o nosso trabalho, os nossos afazeres, os nossos entes queridos, os que estão enfermos, doentes, que padecem uma aflição, os que precisam resolver algum problema, que parece impossível, Senhor. Neste momento nós entregamos diante do trono, e cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós nesta hora, completando as nossas súplicas, completando a nossa petição. Que o Senhor leve a bênção a todos os nossos irmãos espalhados por esta nação, que estão conectados agora nesta transmissão. Que este amor, que esta energia, que o poder do Espírito Santo possa alcançar a cada um, Senhor. Que os corações resistentes sejam convertidos para receber a palavra do Senhor. Opera mais uma vez nesta manhã, Senhor, tanto o querer como o efetuar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz seja com cada um, irmãos. É maravilhoso, né? Poder levantar numa manhã ensolarada. Começa com aquele frio, né? E põe aquele roupão, aquela roupa de frio. Alguns não têm nem coragem de ir lá fora, né? 6 horas da manhã. Aqui é um vale, essa região nossa, né? Aqui no João Brás, em Goiânia. E naturalmente a neblina, né, se assenta e fica mais frio. Temos um córrego aqui perto. E é um desafio você levantar cedo. Goiânia é uma cidade não muito grande, mas é grande. Enquanto que uns lugares faz frio, outros faz calor, ao mesmo tempo, né? E por isso tudo nós damos graças a Deus. Desafiar a si mesmo, eu lembrei disso, né? De levantar cedo. Alguns têm dificuldade de levantar cedo, mas têm o desejo de fazer isso. Olha, é gratificante. Se você tem esse desejo, não desista, persista. Faça de todo possível para fazer isso, porque você vai perceber que o seu dia será mais produtivo. Aquele que acorda cedo, há uma diferença com aquele que levanta um pouco mais tarde. Eu digo 7, 8 horas da manhã.
1 hora, 2 horas aí faz muita diferença. E você pode fazer muita coisa. E é isso, o dia ele se torna mais produtivo. Levantar cedo para orar, para meditar, para dedicar as primeiras horas ao Criador. Acredito que seja esse um bom conselho para os cristãos. Porque neste nosso tempo temos muitas atividades. Não é que o dia se encurtou, o tempo é o mesmo. São as mesmas 24 horas. Mas nós arrumamos tantas coisas para fazer do que há 100, 200 anos atrás. E o avanço, desse sistema nos permite fazer as coisas de forma acelerada. E então você adiciona mais e mais atividades, Mas o nosso Deus é o mesmo. O seu poder não diminui por conta disto. Por isso, eu creio desta forma, a nossa adoração, ela deve ser mais persistente. Conforme mais atividades nós nos propomos a fazer, mais e mais devemos nos lembrar dEle. Isto agrada ao Senhor. A palavra assim nos ensina. Nós vamos meditar, irmãos, lá no Evangelho, que foi deixado por Lucas. Então é o Evangelho narrado e descrito por Lucas, no capítulo 1. Vamos ver alguma coisa aqui, enviando a nossa saudação, nosso abraço aos nossos irmãos, os irmãos que estão na cidade de Inhumas, especialmente, na cidade de Inhumas, Bela Vista e Brasília. Tivemos o culto ontem, tão abençoado. E Crixás, obrigado. Crixás também, este mês tivemos a reunião lá. Interessante que cada região há uma distinção, uma distinção entre os irmãos, eu digo de regionalidade, Você pode notar isto. Tudo isto é para a glória de Deus. São as variedades do nosso Deus. É maravilhoso estar com cada um. E então o pastor Júnior, eu pensei que ele estaria aqui de manhã. E eu envio um Deus abençoe a vocês aí. Hoje à noite estará conosco, Deus permitindo. Hoje à noite, a partir das 18h30, teremos o nosso culto aqui com louvores e com mais exposição da palavra. O estúdio, joga aí a programação da semana, porque nós tínhamos mostrado, e aí houve uma confusãozinha ali entre quinta e sexta-feira, Talvez alguns viram isso, mas vamos corrigir, porque a programação dessa semana ela está um pouco recheada. Nós temos aí na quarta-feira o culto de oração, nós dedicamos para fazer oração em conjunto aqui no templo. E então na sexta-feira nós vamos ter o programa que é transmitido na TV em canal aberto, Mais que Vencedores, às 10 horas. E no mesmo dia, a partir das 19h30, nós vamos ter a reunião com os irmãos na cidade de Bela Vista. Então, só para ratificar isso daí, para confirmar isso daí. Todos os irmãos são convidados. Aqueles que desejam estar presentes, Bela Vista não fica tão distante aqui da cidade de Goiânia. E nós vamos enviar a localização para quem desejar estar conosco ali. É o irmão Lázaro, não é? Lázaro e família. Muito bem. Vamos então, irmãos, no Evangelho de Lucas. E colocando também a irmã Santina em nossas orações. Está internada, teve uma recaída, desde sexta-feira. E não há previsão de alta. Mas a irmã Maria diz que o quadro está de melhoras. Muito bem, então, é no capítulo 1 do Evangelho narrado e descrito por Lucas, lá no verso 13, irmãos, nós lemos assim, que o anjo apareceu, o anjo Gabriel, ele apareceu para Zacarias,
Ele apareceu para Zacarias. Pode deixar sem a letra aí, irmão. Este daqui pode deixar sem, tá? E aí diz assim que o anjo apareceu e disse para Zacarias, né? Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E tua esposa, Elizabeth, te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, você que está acompanhando, se você tem uma Bíblia, ou até mesmo no seu celular, acompanhe conosco aí o Evangelho de Lucas, narrado por Lucas, no capítulo 1. Nós começamos no verso 13 e estamos aí no verso 16. É bom, né, todos acompanharem juntos. Então você que está com a Bíblia, ou até mesmo no celular, né, algum aplicativo da Bíblia. Verso 16: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Amém. Então, Lucas capítulo 1, né, do verso 13 em diante aí. Nós lemos uma passagem que está falando sobre João o Batista. Nós temos João, o amado, né, conhecido como aquele que se repousava no seio de Jesus, que deixou também o seu evangelho. Mas aqui nós estamos lendo a passagem sobre João o Batista, aquele que veio para preparar o caminho de Jesus, o precursor da primeira vinda de Jesus, aquele que está descrito também no livro de Isaías, foi profetizado por Isaías, e veio uma comissão especial para ele. Então nós vamos ver alguma coisa sobre isso nesta manhã, irmãos, porque muito me chamou a atenção, uma lição que podemos aprender nesta vida que foi manifesta por João. Muito se fala, né, deste homem, mas tem coisas que a gente vai esquadrinhando e vai meditando. É tão interessante, irmãos, porque a gente fica pensando assim, por que que Deus nos orienta a meditar dia e noite em sua palavra? Muitos leem a Bíblia uma vez por ano, fazendo aquela leitura sistemática, e separa ali capítulos, né? Hoje você tem planos que te ajudam, e não fica tão cansativo, vamos dizer assim, porque a leitura durante algum tempo, ela cansa os olhos, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa, você separa ali um tempo, 20, 30 minutos para fazer a leitura, outros conseguem ir até mais, né? Então você faz essa leitura durante um ano, e pensa-se em um linguajar bíblico, né? O tempo da vida de um rei, 70 anos. Durante 70 anos, vamos imaginar que você leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 50, 60 vezes em sua vida. Mas a instrução é meditar dia e noite, e destes preceitos, os mandamentos, não se apartar. E aí a gente pensa assim, mas por que disso, né? Sendo que eu já li a Bíblia 20 vezes, né? Eu conheço versículo a versículo, eu consigo citar de cor.
E a gente fica feliz quando cita de cor, né? Memoriza aquilo e às vezes um versículo de consolo, às vezes um versículo que te traz paz em um momento de aflição. Mas então, por que disto? É verdade que, irmãos, Deus, Ele esconde as coisas em sua palavra. E a gente pensa assim, não, mas Ele revelou tudo pelos seus servos, os profetas. Revelou. Ele trouxe a bênção, Ele trouxe juízo, né? Quando você começa a ler ali os livros dos profetas maiores, os profetas menores no Antigo Testamento, dá até tristeza, porque é só juízo, é só condenação. Mas por quê? Porque o povo não obedeceu, o povo seguiu os costumes daqueles que não conheciam a Deus, né? Sacrificavam e cultuavam a outros deuses. E a idolatria é isto, é você atribuir a alguém ou a algo aquilo que o próprio Deus faz. Ele é criador dos céus e da terra, Ele faz todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Então quando nós atribuímos algo, alguma coisa, para algum Deus, né, e eu digo em letra minúscula, ou algum objeto, nós estamos tirando a glória de Deus. E isto provoca a ira de Deus e traz juízo. Nós conhecemos isto. Mas Deus, Ele esconde as coisas. Vocês querem ver isto? Provérbios 25. Provérbios 25, verso 2. Aí, estude, joga aí para mim na NVT, tá? Provérbios 25, 2. É porque eu estou usando aqui essa versão da King James, 1611. Vocês perceberam que na leitura, né, aqui a esposa de Zacarias, né, essa tradução traz Elizabeth, que é o mesmo que Isabel, né? Isabel ou Elizabeth. Variações do nome. Então, lá em Provérbios 25, 2, aí ele diz assim, ó, sábio Salomão, né, em seu auge de sabedoria, de unção do Espírito de Deus, ele diz assim, é a glória de Deus encobrir as coisas. É a glória de Deus encobrir as coisas. E aí nessa versão NVT, é direito de Deus ocultar certas coisas. Ora, é direito de Deus. É sua glória, é a sua soberania. Ele é soberano em tudo que faz. É a glória de Deus em cobrir as coisas. Mas a honra do rei ou dos reis é vasculhar um assunto. Ou é direito do rei tentar descobri-las. E aí nós entendemos o quê? Que Deus, por sua soberania, encobre, oculta, mas a honra é daquele que vai atrás, que procura, que busca e encontra. Oh, irmãos, sabe o que Tiago diz? Ali no Novo Testamento a gente vai meditando e tentando saber qual é a vontade de Deus. Paulo diz isso aos Efésios. Qual é a vontade de Deus? Nós oramos a Deus. E é certo que a oração ela é respondida quando ela vai de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos disso. Mas aí Tiago diz assim que há algo que Deus dá deliberadamente a todo aquele que pedir. Alguém sabe o que é? Existe algo que você pede a Deus que Ele dá a todos os que pedirem. Não digo que seja necessário arrependimento, reconhecimento de Cristo Jesus. Mas há algo que você pede a Deus e Ele dá deliberadamente a qualquer um. Alguém sabe o que é? Fé. Alguém pensou em alguma outra coisa? Conhecimento? Sabedoria? Se te falta algo, se te falta sabedoria, acho que é Tiago 1.
né? Depois vocês vejam aí. Peça a Deus que dá a todos deliberadamente, a qualquer um. O que seria conhecimento, o que seria sabedoria, irmãos, para vasculhar os assuntos de Deus, porque Ele encobre, Ele oculta. Então, meditamos na palavra de Deus. Tiago 1:5. Tiago 1, verso 5. Nós estamos vendo aqui que o anjo aparece para Zacarias. Zacarias, que era um sacerdote, era da ordem dos levitas, juntamente com a sua esposa, né? Diz aqui, não sei se é Lucas, um dos evangelhos, né? Mateus ou Marcos, que diz, Elizabeth, filha, que eram da ordem dos levitas. E aqui já começa, irmãos, a operação de Deus, porque após 400 anos aproximadamente de silêncio, sem a manifestação da palavra de Deus, nós sabemos disso, nesse período, ao mesmo tempo que Deus fica em silêncio, muita coisa acontece, a desordem cresce, o caos prevalece. O caos, eu falo, é em todo sentido, crise política, crise na economia do povo, crise na espiritualidade do povo. Mas aí, após 400 anos, para cumprir a palavra de Deus, aparece João para falar, para trazer a cumprimento a profecia daquele que prepararia o caminho do Senhor. Então veja, o milagre já começa aqui, porque Zacarias, um dos sacerdotes, que era da ordem, aqui não diz, né, mas acho que é Mateus, da ordem dos sacerdotes, ele se dividiu em turnos, e veja bem, apenas da turma de sacerdotes em que Zacarias participava, haviam mais de 100 sacerdotes, e eles tiravam sortes para queimar incenso no templo, e era um privilégio tão grande, que às vezes sacerdotes desta turma, durante toda a sua vida, nem era sorteado para queimar incenso, nem entrava, né, no santo, no lugar santo, não no santíssimo, mas na entrada onde ficava o candelabro, os pães ázimos, para queimar incenso durante uma semana. E a sorte caiu sobre Zacarias. E é tão interessante porque Zacarias não esperou a oportunidade para ele manifestar o que o anjo disse para ele, que a tua oração foi ouvida. Ele não esperou ser escolhido para começar a orar no templo, mas ele já orava. Ele e a sua esposa tinham uma vida de oração. E o anjo disse, a tua oração foi ouvida. Durante quanto tempo? Eu não sei. Daniel orou por quanto tempo? Né, vocês se lembram? Até que a resposta foi enviada, porém teve aquele período ali de 21 dias, né? Mas veja, a oração dele foi ouvida. Então, os milagres já começam por aqui, a operação de Deus. E o anjo diz para ele, tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aí nós vamos pensar o seguinte, Zacarias e Isabel eram já avançados em idade. Há dois problemas aqui, quando nos falamos de concepção. É a idade avançada da mulher, pois já passou daquele período fértil, e o ventre estéril que ela tinha. Então, quando Deus aparece, quando o anjo vem para trazer a resposta, Deus já começa trabalhando e já tratando desses dois problemas. Porque, como que o anjo disse para Maria, logo depois de falar com Zacarias, 6 meses depois, o anjo aparece para Maria para dizer, bendita és tu entre as mulheres, salve agraciada. 6 meses depois. E aí o anjo diz assim para Maria, parece que querendo encorajar a Maria, não sei se é no capítulo 2, vocês vão ver isso. É no 2, né?
E aí ele diz assim para ela: Maria, também a tua parenta há de conceber, e já está no 6º mês. Maria era uma jovem, né? Estava para ser desposada com José. Então nós pensamos o seguinte: nós temos aqui de um lado um casal já avançado em idade, nós temos aqui do outro lado um casal novo, para começar a vida. E aí você pensa o seguinte: quanto tempo Zacarias orou, pedindo talvez por um filho, porque eles não tinham. Tanto é que na oração de Isabel, ou Elizabeth, você vai ver isso, você vai ver que ela em sua oração, dando glórias a Deus, ela reconhece que o seu opróbrio é tirado, porque Deus lhe deu um filho. Parece que havia um desejo neles de se ter um filho. Não sei se a oração de Zacarias era para que Deus enviasse um libertador para tirar aquela opressão de um povo estrangeiro que estava dominando sobre eles, ou se era para se ter um filho propriamente. Mas o certo é, irmãos, que parece que nós temos aqui de um lado um casal já avançado em idade, aqui do outro, né, José e Maria, um casal começando a vida, jovem, não sei se Maria tinha seus 18, 20 anos, e aí você pensa o seguinte: será que Deus atrasa em suas respostas? Será que Ele tarda, é demorado para nos responder? Porque eu não sei quanto tempo Zacarias orou, né, mais Isabel, dedicando a sua vida de modo irrepreensível, porque o evangelista Lucas, ele diz assim: eu coloquei em ordem todos os fatos que foram trazidos a nós. Que fatos? Toda a vida, tudo, desde quando começou a aparição de João, né? Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Então eu fui atrás, porque foram nos declaradas coisas da vida de João, da vida de Jesus, e nós cremos nestas coisas. Então, ó Teófilo, eu quis colocar tudo isso em ordem. E aí, Lucas diz sobre João, sobre Zacarias, sobre Isabel, relatando sobre Maria. E você pode se pôr a pensar: será que Deus tarda em sua resposta? Porque o anjo apareceu para Zacarias já no findar de sua vida. E depois aparece para Maria na fase, né, no começo de sua vida. Mas não, irmãos, a soberania de Deus, como nós já falamos, ela vem de encontro com a sua vontade. E o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Nós temos que ter consciência destas coisas, porque, irmãos, neste tempo tão acelerado que vivemos, às vezes nós colocamos em xeque a nossa própria fé. Quando nós oramos e pedimos algo a Deus, e nós pensamos que Ele está demorando, como que querendo enquadrar Deus em nosso tempo. Mas não é assim que funcionam as coisas. Deus tem o seu tempo e responde no tempo certo. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então a sua soberania responde no tempo que lhe aprouve responder. E além de trazer a resposta à oração de Zacarias, ele traz a restauração do ventre de Isabel. E a velhice daquele casal não é desafio, não é dificuldade para criar um filho. E a bênção de se ter um filho é que o anjo diz para ele: terás alegria e regozijo. E não somente os pais,
mas muitos se alegrarão com o seu nascimento. De fato, irmãos, filhos são bênçãos em nossas vidas. E sabe o que acontece? Infelizmente, muitos pais, em vez de dedicarem seus filhos ao Senhor, parece que dedicam toda a sua vida para que estes meninos e meninas cresçam angariando glórias e honras neste mundo. Mas nós sabemos que os nossos filhos, aquilo que temos, é dado por Deus e a Ele deve ser devolvido. Foi o que Zacarias e Isabel fez. Consagrou o menino ao Senhor. Converter os corações dos pais aos filhos é fazer com que os pais tenham alegria em criar os seus filhos, em dedicar os seus filhos à ordem do Criador, não à ordem deste mundo. É fazer com que os pais sintam amor por eles e não façam de seus filhos ídolos. Quer aprender uma lição com Zacarias e Isabel? Não faça de seu filho um ídolo. Porque aqueles que não dedicam seus filhos ao Senhor, os tornam ídolos em suas vidas. Mas quando você dedica ao Senhor, você sabe que a vida daquele menino, a vida daquela menina, está nas mãos do Senhor. E o propósito de Deus na vida deles vai se cumprir. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente não se atenta para isso, né? Neste mesmo período aqui, o povo já enfrentava perseguição, opressão de soldados romanos, os publicanos que cobravam impostos, porque João, reconhecendo seu chamado, reconhecendo seu ministério, que era aplanar os caminhos do Senhor, ele era um mensageiro que vinha antes do Senhor, antes do rei, e ele sabia disso. Por isso mesmo ele viveu no deserto até crescer. Mas ele preparou o caminho do Senhor para dizer, para converter, para trazer o arrependimento àquelas pessoas. Para dizer que o machado já estava posto à raiz das árvores. Foi a mensagem de arrependimento de João. Mas veio também para dizer aos soldados romanos, para dizer aos publicanos, que vivessem uma vida justa e correta, que não cobrassem além daquilo que era devido, que o povo repartisse com os outros. Não foi essa a mensagem de João? Eles perguntaram o que nós devemos fazer agora, porque o povo ficou tão compungido com a mensagem de João, porque não era mensagem de homem, era o Espírito Santo em sua plenitude, trabalhando em João. A gente pensa assim, tem tantos cristãos que se dizem cristãos, vivem uma vida inteira, e não são cheios do Espírito Santo, mas João era cheio desde o ventre. Era cheio desde o ventre. E você pode alcançar isso? Pode. Você pode ser cheio do Espírito Santo? Pode. O que tem que fazer? Se arrepender dos pecados e voltar a sua face para Deus. Primeiro, vamos nos arrepender daquilo que fazemos de errado. Voltemos as nossas faces para Deus e acabou por aí? Não. Produzamos frutos de arrependimento. João dizia, arrependam-se e sejam batizados, porque eu trago batismo com água, e produzi frutos dignos de arrependimento. O machado posto à raiz das árvores era isto. O tempo já estava para vir, o rei estava aproximando. E o Senhor não vai aceitar mais que pecadores se voltem aos mesmos pecados, mas arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento.
não voltem a praticar as mesmas coisas. E aí ele dizia para os soldados: não oprimam o povo, contentem-se com o vosso salário. E aí eu estava dizendo sobre os filhos, né? E entrei nisto. A coisa toda começou ali por volta do ano 60, 65, quando Roma pega fogo. Nero, o imperador romano, atribui a culpa aos judeus. Roma tinha 14 bairros, 10 desses 14 foram queimados. Chamas que duraram por uma semana. 4 bairros eram judeus e eles não queimaram. Teorias e teorias dizem que o próprio imperador provocou este fogo, mas o fato é que a partir disso começa-se uma perseguição violenta e sangrenta contra judeus, cristãos. E aí a gente pensa assim, né? No ano de 70 teve a queda de Jerusalém, Tito destrói o templo, mas as nossas mentes estão ali, né? Eu estava falando sobre filhos. Então veja, a perseguição começou, nós temos aí o ano 70, muito falado, muito conhecido, mas algo aconteceu no ano 130, vieram muitos imperadores, né? Nero, Tito, Vespasiano, Domiciano, imperadores romanos. Veio Adriano, no ano 130. Este ano, irmãos, foi um dos mais sangrentos e pior do que o ano 70. Muitos não falam disso, né? Mas milhões e milhões de judeus mortos. Porque este imperador, ele queria acabar, ele queria exterminar tudo aquilo que se chamava judeu. Muitos morreram. Mas por que eu estou falando disso? Porque nessa época houve uma mãe chamada Felicidade. E esta mãe, ela tinha 7 filhos. E ela era viúva. E claro, ela aceitou a mensagem da cruz, aceitou a Cristo como Filho de Deus, e ela foi perseguida. Não sei se posso chamar isso de denúncia, mas chegou aos ouvidos, né, do imperador sobre esta família, e que eles adoravam a Deus e não ao imperador. A perseguição era tão, só para vocês terem uma ideia, irmãos, romanos e judeus, né, quando Roma domina Jerusalém, domina os judeus, eles queriam que os judeus adorassem até o imperador. Ele era considerado um deus. E a briga entre eles sempre foi essa, porque os judeus sempre reconheceram: nós temos um Deus apenas. E então, a denúncia chega, e então Felicidade, esta mãe viúva com 7 filhos, começa a ser perseguida e ameaçada. Mas ela não nega a sua fé. Uma mãe com 7 filhos. E aí você pensa, quantos filhos você tem? 1, 2, 3 ou mais? E você ama seus filhos, não ama? Você é capaz de fazer tudo por eles, não é? Porque são seus filhos. Uma porção do amor de Deus foi dada a você como mãe, foi dada a você como pai, para que você crie este menino, crie esta menina. Mas Felicidade, esta mãe viúva, ela não nega a sua fé. E ela chega a dizer assim para o prefeito, né, que ameaçava ela, o prefeito da cidade. Ela dizia assim, uma frase que ela dizia: pode me ameaçar, porque viva eu te vencerei, mas na minha morte, e se me matares, eu te vencerei mais ainda. Era o que ela dizia. Ao ver essa resistência desta mãe, o prefeito, soldados começam a perseguir os filhos, os 7
filhos. A coisa não é bonita, irmãos, mas eu quero que vocês reflitam que confiar no Senhor de corpo e alma e de todo o seu entendimento é descansar em seus braços, e não importa o que aconteça nesta vida, você sabe, você crê com uma fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você confia, porque tudo isto que existe, irmãos, vieram de coisas que não são visíveis, a palavra de Deus diz, aquilo que não vemos. Como esta mãe se tornou resistente, ele começa a perseguir os filhos. E a mãe encorajando um por um a não negar a fé em Jesus. Nenhum deles negou a fé. Nenhum dos 7. Qual foi a honra desta mãe? Qual foi a recompensa? Ela viu cada um deles morrerem. Cada um. Com morte brutal. Decapitados, espancados, jogados em despenhadeiros, todos os 7. Mas após ver cada um deles morrendo, e só restar ela ainda pôde glorificar a Deus, e agradecer a Deus, por ter dado a ela 7 filhos, dignos de morrerem por Cristo. Aí você fica pensando assim, mas será que esta mãe foi dedicada de fato? Muitos aí, né? Muitos aí que estão à paisana para afrontar, ou até mesmo, me fugiu a palavra, contrariar. Muitos vão dizer assim, não, mas isso não é amor, isso não é fé. Não conhece nem o amor de Deus, não sabe nem o que é o amor de Deus, que entregou o seu próprio Filho para cada um de nós, por cada um de nós. Este foi o amor de Deus, abandonando o seu próprio Filho na cruz, porque Ele nos queria ver salvos. Deus nos queria ter perto dEle. Dediquem os seus filhos, dedique a sua família ao Senhor, porque de fato você está devolvendo eles a Deus, que deu eles a você, te deu uma esposa piedosa, te deu um filho que louva e clama o nome do Senhor. João cresceu no deserto. Por que ele não pregava, né, nos templos, no templo, nas sinagogas? Por quê? Mas ele foi para o deserto, cresceu no deserto, contradizendo toda aquela cultura de fariseus, de saduceus, de zelotes, tudo isso que veio neste período de silêncio, porque quando Deus se cala, as trevas tomam conta. Mas a luz havia de aparecer, para tirar todas as trevas. E este homem, João o Batista, ele não era a luz, assim o evangelista João declara, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, a luz que ilumina a vida de todo homem, gente. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas, e não há nada oculto diante dele, não há nada oculto diante dele. Mas ele pregava nos desertos. Interessante, né? Onde que o povo de Deus nasceu? Onde que o povo de Deus se originou? Onde foi que o povo de Deus mais viu milagres de Deus? No Antigo Testamento. Onde foi que o povo de Deus literalmente foi dirigido por Deus? Onde foi? E João foi pregar no deserto. E uma multidão ia atrás dele. Uma multidão saía dos centros urbanos. Uma multidão saía das sinagogas. A multidão saía do templo. A multidão deixava os seus afazeres para ir ouvir a mensagem de João.
Sabe por quê, irmãos? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é fazer com que a nossa voz seja a voz de Deus. É fazer com que este sal que é a sua vida não seja insípido. É fazer com que a sua vida seja a boca de Deus. Porque João não era eco. João era a voz do que clama no deserto. Sejamos vozes de Deus, irmãos. Sejamos boca de Deus. Porque enquanto houver tempo, Deus ainda está com a sua misericórdia para fazer com que estes que têm as suas vidas independentes, que acham que não precisam de Deus em suas vidas, para fazer com que estes se voltem a Ele, se arrependam de seus pecados. João começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Jesus começou o seu ministério dizendo o que, irmãos? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Pedro no Pentecostes começou dizendo o que? Arrependei-vos e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependam, se arrependam. Deixe de fazer estas coisas. Que coisas? Comunhão com as obras infrutíferas das trevas. O que mais? Fornicação, Efésios capítulo 5. Impureza, avareza, imundícia, conversas tolas, gracejos que não convêm. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou pessoa impura, homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Se arrependam dessas coisas. Voltem-se enquanto é tempo. O mensageiro do rei veio, preparou o caminho do Senhor. O que era isso, irmãos? Você sabia que antigamente, quando o rei ia a uma cidade, antes dele chegar, o mensageiro dele era enviado para preparar, para consertar, literalmente, consertar estradas, porque o rei ia passar. E além disso, o mensageiro tinha que preparar o povo para receber o rei. Aí vem João Batista para preparar o caminho do Senhor, para aplanar os caminhos e para dizer: arrependei-vos, porque um maior do que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João, sendo o maior dos profetas, irmãos, aquele maior do que foi nascido de mulher. Quem disse isso? Jesus, não foi? Este, e se vocês querem dar crédito, é o Elias que havia de vir. Ele é o Elias que havia de vir. E dentre os nascidos de mulher não há maior do que ele. Mas sabe o que João diz? Gente, arrependei-vos, mas está vindo um maior do que eu, que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o maior dos profetas, gente, da antiga dispensação. Mas ele pôde reconhecer que ele era o mensageiro, e o enviado não é maior do que o seu Senhor. Reconheçamos a Cristo em nossas vidas, como Senhor sobre nossas vidas. Entreguemos de fato as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas falhas. Não se engane achando que você não tenha pecados. Porque a Bíblia diz: não engane a si mesmo achando que você não tem pecado.
Porque você sabendo fazer o bem e não faz, você pratica pecado. É o que Tiago diz. Sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Você quer interpretar isso para mim? Você quer dizer que, não, eu não peco mais, como alguns dizem? E mais, todos os desejos que você tem em seu coração, os maus desejos, se você os concebe, você dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Por isso, nós devemos nos arrepender dia após dia. Porque de fato, irmãos, o que Deus faz? Ele pega os nossos pecados e os leva para longe. Sabe o que é isso? É remissão dos nossos pecados. É levar para longe. É os afundar nas profundezas dos mares, no mar do esquecimento. E assim produzir frutos dignos de arrependimento, para que Deus tenha prazer em atuar nas nossas vidas, assim como Ele atuou na vida de João o Batista. Este homem não operou um milagre. Já vamos encerrar. Não teve filhos, mas foi um homem cheio do Espírito Santo. E é isso que nós queremos, ser cheios do Espírito Santo, porque de fato, irmãos, a mensagem que converte, o poder que converte, não vem da astúcia do pregador, não vem da oratória do pregador, não vem da eloquência do pregador. O poder de conversão vem do Espírito Santo. Por isso a nossa oração é para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo. É para que o pastor seja cheio do poder do Espírito Santo. E não dê brecha para que a iniquidade tome conta de seu coração. Para que a iniquidade venha a criar raízes em nossos corações. Mas para que nós possamos fazer assim como Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios. Sábios, para sermos, irmãos, sabe o que? Grandes à vista do Senhor. Assim como João foi, ele foi grande à vista dos homens. Mais do que isso, ele foi grande à vista de Deus. Porque a nossa vida, o nosso interesse, neste tempo presente, neste tempo que se chama hoje, não é crescer e angariar glórias nessa terra, mas é ser grande diante de Deus. É ter o nosso nome conhecido nos céus. Mas sejais como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Produza frutos dignos de arrependimento. Não vos embriagueis com vinho. A embriaguez te torna tolo, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Da mesma forma que os times de futebol podem se reunir nos estádios, da mesma forma que os grupos de bandas, de músicas podem se reunir, nós também nos reunimos, para quê? Glorificar o Senhor. Nós temos esse direito, irmãos, e damos graças a Deus porque ainda nos é permitido fazer isto. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quer saber a vontade do Senhor? Aí está. Efésios 5, a partir do verso 15. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor,
Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, pela cura que é enviada a nós. Este Espírito Santo Consolador, que envia o perdão dos pecados, que envia a libertação, que nos tira da opressão, que nos tira do jugo do pecado. Nós te agradecemos, Senhor, e desejamos que a nossa vida, ela seja iluminada por esta luz. E pedimos, Senhor, que no decorrer deste dia, desta semana, aquilo que formos fazer, seja para a glória do Senhor. Que na repreensão que formos dar aos nossos filhos, que seja com amor, com disciplina, para que eles vejam que nós tememos ao Senhor, e por isso nós amamos a eles, eles que enquanto houver tempo vão continuar a trilhar os nossos caminhos. Nós dedicamos especialmente, Senhor, esta manhã aos nossos filhos, porque é tão ruim, Senhor, uma família que está dividida, pais de um lado e filhos de outro. Que haja restauração, Senhor, restauração familiar, restauração no lar, que haja arrependimento, que haja perdão, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós dedicamos todo este corpo, o corpo da música, o corpo dos diáconos, aqueles que estão na administração, que cuidam das coisas materiais. Nós dedicamos, Senhor, todo filho de Deus, que recebeu a Tua promessa e que creu no sangue vertido na cruz do Calvário. Que hoje à noite, Senhor, possamos nos encontrar e fazermos festa como verdadeiros adoradores. No nome do Senhor Jesus Cristo, traga o nosso pastor de volta nesta viagem, protegendo nas estradas. Todo aquele que está viajando, está tirando férias nesta temporada de julho, que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, livrando de todo mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor, amém.